Eu vou começar o vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar quem é o sol da sua vida? Quem ou o que é o sol da sua vida? Ou seja, por quem é ou por que você acorda todos os dias, sai da cama e vai fazer o que você precisa fazer? Quem é o grande motivador de todas as coisas que você faz? Eu te faço essa pergunta porque eu já me fiz essa pergunta várias vezes. E da última vez que eu me perguntei ela, durante o tratamento do câncer, eu tive uma resposta diferente do que eu costumava ter. Durante muito tempo, o sol da minha vida foi o meu trabalho. Eu comecei a trabalhar muito cedo e eu sempre tive uma vontade muito grande de ter a minha própria empresa, de ter sucesso na minha carreira profissional. E durante vários anos da minha vida, eu trabalhei muito, eu trabalhava muitas horas e eu adorava esse ritmo que eu tinha de vida. E eu coloquei o trabalho sempre em primeiro lugar. Então, o meu grande motivador era a minha carreira, era o meu trabalho. E com 36 anos eu engravidei, né, e tive o meu filho, João, que hoje tem 7 anos, ele passou a ser a grande luz da minha vida, o grande sol da minha vida, né? Então, assim, eu tinha ele como prioridade na minha vida, eu adaptei o meu trabalho para poder cuidar dele, eu fiz, na verdade, várias adaptações na minha rotina por conta dele, e sempre trabalhei e sempre fui buscar as coisas pensando no bem-estar dele. E quando eu descobri o câncer, eu me dei conta de uma coisa, que durante os meus primeiros 41 anos de vida, eu nunca tinha me colocado como prioridade. Eu nunca tinha me colocado na posição de que eu seria a prioridade na minha vida, eu seria a prioridade nas coisas que eu fazia. Porque, na verdade, era bem o contrário, né? Eu sempre tive coisas à frente de mim, do meu bem-estar, da minha saúde, das coisas que eu queria, sempre tive várias coisas à frente disso, né? Eu sempre me achei uma pessoa muito forte, eu sempre me achei uma pessoa muito capaz de fazer as coisas que eu queria, as coisas que eu precisava fazer. E até então, até os meus 41 anos, eu nunca tinha me dado conta de que, na verdade, eu precisava me colocar como prioridade. Sabe por quê? Quem já fez viagem de avião sabe que no início do voo a gente recebe as instruções de segurança e uma delas é a respeito das máscaras de oxigênio. E a instrução é o seguinte, que você, se acontecer alguma emergência e as máscaras de oxigênio caírem, você precisa colocar primeiro a máscara em você para depois ajudar a pessoa que está do seu lado. Isso significa dizer que, se você não se cuida, você não tem condições de cuidar de outra pessoa. E eu descobri isso, infelizmente, né? Eu descobri isso quando eu fiquei doente. Por quê? Até então, eu me achava infalível, né? Eu me achava muito forte. Eu achava que nada aconteceria comigo e que eu me manteria forte sempre, independente dos desafios que apareciam, independente das dificuldades. E naquele momento, que eu acredito que tenha sido o momento mais vulnerável da minha vida, eu percebi que nada daquilo que eu tinha feito até então adiantava, que eu não era aquela pessoa forte, né? Que eu negligenciei muitas coisas na minha vida, na minha saúde e que eu me tornei naquele momento uma pessoa muito fraca, muito vulnerável. E eu me dei conta de que para eu poder aproveitar todas as coisas que eu gostava, para eu poder continuar a perseguir os sonhos que eu tinha, a conquistar as coisas que eu queria, a estar do lado do João, a estar do lado das pessoas que eu amo, eu precisava me priorizar, eu precisava estar bem, eu precisava estar com saúde. E a partir dali, eu comecei a fazer uma série de mudanças na minha rotina. Eu ainda, já se passaram 2 anos e meio da descoberta do câncer, né? Mas eu ainda não consegui, chegar na situação, digamos, que eu considero ideal. Mas eu já sou muito feliz por todas as coisas que eu fiz e por todas as mudanças que eu já consegui fazer. Então, hoje eu tenho essa consciência de que eu preciso cuidar da minha saúde para que eu esteja bem para as pessoas que eu amo.
eu preciso cuidar da minha saúde em primeiro lugar, eu preciso fazer os meus exercícios físicos, né? Cuidar da minha saúde física, cuidar da minha saúde mental. E eu vim hoje gravar esse vídeo porque aconteceu uma coisa bem interessante nesses últimos dias, que foi um reencontro que eu tive com uma amiga de infância. Nós crescemos juntas e convivemos da infância, 3, 4 anos até a adolescência, que foi quando eu me mudei de cidade, então nós nos afastamos e ficamos 17, 18 anos sem nos falarmos, né? Eu até fiz um vídeo falando sobre ela aqui no canal. E nós passamos 4 dias juntas no final de semana que passou. Nós fomos para um hotel em família, né? Eu com a minha família, ela com a família dela, e nós ficamos 4 dias inteiros juntas. E nesse passeio que nós fizemos, nesses 4 dias, eu fiquei literalmente com ela, assim. Nós estávamos lá naquele momento para viver intensamente aquele momento para nós. Então, eu não me preocupei com mais nada. Eu me preocupei em estar do lado dela, nós conversamos muito, nós conversamos sobre muitas coisas. O assunto não acabava. Se nós tivéssemos ficado mais 4, 5 dias juntas, com certeza nós teríamos muito o que conversar, que a gente tem muita coisa para dividir. E eu literalmente fiquei de pernas para o ar, fiquei descansando naqueles dias. Eu precisava muito, o meu corpo pedia muito esse descanso, né? Porque a nossa rotina ela é uma rotina intensa, muita correria, muita coisa para fazer. Então é bom a gente dar essas paradas de vez em quando. E esse final de semana, esses dias que eu passei com ela, eu me fez lembrar daquele compromisso que eu fiz comigo há 2 anos e meio atrás, que eu prometi para mim mesma que eu não negligenciaria mais a minha vida, nem a minha saúde, em detrimento de outras coisas. E naquele momento eu me senti muito feliz, porque eu finalmente estava fazendo uma parada estratégica na minha rotina para cuidar de mim, para ficar 100% focada em mim. E quando eu penso, né, sobre a questão assim de priorização das coisas e das pessoas na minha vida, eu tenho procurado sempre me colocar em primeiro lugar. Então, assim, eu não deixo de fazer exercício físico por conta de alguma coisa. Eu procuro não deixar de me alimentar de forma correta por conta de alguma coisa que aconteceu no dia. Eu procuro não deixar de estar com as pessoas que eu amo por conta de problemas e de coisas que acontecem durante o dia. Eu acho que quando a gente aprende a dizer não também para muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente acaba dizendo muito mais vezes sim para a gente, né? E dizer sim para a gente, estar bem com você mesma, significa dizer sim para as outras pessoas também. Significa estar bem para as outras pessoas. Porque quando a gente chega num momento de um risco muito alto, como é o caso de um câncer, né? Como é o caso que eu passei, como talvez você esteja passando, a vida nos coloca praticamente tudo em xeque, né? E uma coisa que eu percebo que é muito fácil naquele momento a gente avaliar a nossa vida como um todo, a gente fazer uma série de mudanças e depois não dar continuidade. Hoje eu cuido, eu tenho que ficar cuidando, vigiando o tempo inteiro para que eu não deixe de novo a minha vida cair naquela rotina que era até então. Não é uma coisa fácil, porque é muito mais fácil a gente voltar a se envolver com as coisas, a gente voltar a relaxar com certas coisas, a gente se acomodar. É muito fácil, né? É muito mais fácil isso do que o contrário. Então, eu tenho que estar vigilante o tempo inteiro, porque eu sou uma pessoa muito, muito ativa, ligada no 220 o tempo inteiro, e eu tenho essa necessidade de estar envolvida muitas vezes o tempo todo com alguma coisa. E ficar sem fazer nada, né? Ficar com o tempo ocioso, sempre foi motivo de, para mim, sempre foi um motivo de algo que me desagradava. E, na verdade, é um tempo que a gente precisa, né? Não fazer nada, na verdade, você está fazendo. Muitas vezes você está fazendo muito por você, né? Então, eu quis gravar esse vídeo como
uma sugestão de que se você não olhou para isso ainda, que você possa olhar, que você possa parar, refletir e pensar nisso e se colocar como prioridade. Porque, por exemplo, às vezes a gente pode pensar assim: ah, eu estou sendo egoísta porque eu estou pensando só em mim. Eu estou sendo egoísta porque eu não estou dedicando esse tempo a mais para o meu filho, para o marido, para as pessoas que a gente ama. Mas, na verdade, depois de tudo isso, o que eu vejo é que de nada adianta a gente querer pensar nas outras pessoas quando aqui por dentro ou por fora nós estamos doentes, nós estamos em falha conosco, né? Então, eu quis gravar esse vídeo com essa sugestão, porque é algo que me tocou muito lá atrás, há 2 anos atrás, e que foi um momento em que eu revivi isso de forma muito intensa nesses últimos dias. Então, a minha mensagem aqui para você é o seguinte: que a gente possa ser a luz da nossa vida. Nós sermos a luz da nossa vida. Até mais.